Hitler, Stalin, Mussolini, Roosevelt, Pearl Harbor, Hiroshima, Nagasaki. Eu já sei que você sabe do que eu tô falando, não sabe? Segunda Guerra Mundial. Mas isso aqui que eu falei são as grandes pessoas muito conhecidas, os grandes fatos e grandes eventos. Mas e as pessoas normais, os civis, as pessoas comuns? Como que elas viram e viveram tudo isso nesse período? Hoje eu vou falar um pouquinho daquilo que não está no livro didático. Muitos autores, então, abordam esse tema. Loewy, Hobsbawm e Svetlana. Vou deixar linkado aqui para você que quiser pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Falam, por exemplo, sobre a destruição de cidades, como quando os alemães invadiram Varsóvia, a capital da Polônia, e destruíram boa parte do que havia lá, mataram muitas pessoas também. Os autores falam, por exemplo, que as pessoas que viveram aquele período da destruição de Varsóvia, as pessoas que moravam lá, não conseguiram ver, não conseguiram compreender o tamanho daquela destruição. Diferente das pessoas que vinham de fora, de outros países, países que não foram tão afetados pela guerra. Às vezes foram lá para tentar ajudar na reconstrução da cidade e sim conseguiram perceber o tamanho daquela grande destruição que foi feita. E o porquê de tudo aquilo. Além de prédios, documentos, arquivos, museu, a arquitetura, não foi somente essas coisas que foram perdidas. A gente tem que entender que quando se destrói tudo isso, o que na verdade é o alvo a ser destruído é a cultura daquele povo. O que aquele povo é? É o que a cultura dele representa. Em alguns casos, cidades inteiras foram destruídas. Praticamente sumiram do mapa. Como é o caso da cidade de Lidice, na antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca. Naquela cidade, muitos foram mortos e quando não foram mortos, foram levados então aos campos de trabalho, os campos de concentração nazista. E a cidade foi então completamente destruída, sumiu do mapa. Tanto que hoje muitas cidades levam o nome de Lidice em homenagem à cidade que foi destruída então. Outra coisa que vale lembrar é que durante esse período da guerra e logo após o término da guerra, as fotos onde havia pessoas comemorando porque havia terminado a guerra, claro que ainda havia muito trabalho para conseguir ser recuperado o que foi perdido, mas na maioria dessas fotos nós não encontramos a figura masculina. Raros são a figura de homens, em especial homens que tinham então a idade para estar indo aos campos de batalha. Nós vemos muitas mulheres, crianças e idosos. A figura masculina praticamente sumiu na Europa nesse período, caiu muito. E mesmo após a guerra, vai demorar um tempo até que esses homens voltem para casa. Afinal, muitos foram presos, então vão permanecer presos aí um tempo após o final da guerra. E muitos, infelizmente, não vão voltar. Vão morrer nas batalhas. E o que nós vamos ver muito nesse período vão ser as viúvas e os órfãos. E como que as pessoas viviam nesse período? Muitas tinham que viver escondidas dentro de casa, dentro de sótãos, dentro de porões, e algumas até no esgoto, com medo do que poderia acontecer com elas. Isso foi o que aconteceu também com muitos judeus, com medo da perseguição nazista. E elas se escondiam então para poder sobreviver. Mas o maior milagre foi as que conseguiram sobreviver aos campos de concentração, ou que sobreviveram lá, ou foi o que aconteceu em alguns casos, pessoas que eram judias e que foram protegidas então pelo governo do local onde moraram e não foram entregues aos exércitos nazistas para serem enviadas aos campos. Muitos governos então, apesar desse caos, protegeram a população que ali moravam. E as crianças, que muitas vezes estavam sem o pai, que poderia estar morto, e sem a mãe,
que muitas vezes estava presa no campo de concentração. Como que elas viviam? As crianças fugiam, viviam escondidas e, na maioria das vezes, sozinhas. Há relatos de crianças que foram encontradas escondidas após o término da guerra e se recusavam a sair de lá, de tamanho medo que sentiam. E também muitas crianças se juntavam, formavam grupos, formavam gangues, para juntas poderem sobreviver àquele momento. E os brinquedos dessas crianças? Será que eram carrinhos? Bonecas? Não. Eram armas que eram deixadas esquecidas pelo caminho. Ou então, correr por um belo gramado, que não se sabia se poderia ser um campo minado. Além de tudo isso, muitos países, muitas pessoas tiveram que lutar contra a fome. Pois, como cultivar, como plantar num momento como aquele? E além disso, as importações de alimentos, na maioria das vezes, eram bloqueadas pelos inimigos, justamente para que aquele povo viesse então a sucumbir pela fome. E as estradas e ferrovias, como estavam destruídas, como que eles iam transportar então o alimento? Além das mortes causadas pela fome, então pela falta de alimento, haviam outras doenças que circulavam nesse período, entre elas a desnutrição e também doenças causadas pelo excesso de carboidratos, em especial o alto consumo de batatas, que é um alimento que sabemos que dura muito tempo e que já estava produzido e eles conseguiram estocar para estar consumindo nesse período. E até doenças que já haviam sido erradicadas reapareceram nesse momento, como a malária e a tuberculose. Tudo isso, além então da questão moral, de roubos, furtos e o pior, estupros e o mais cruel, o Holocausto. Isso tudo vai gerar então uma sociedade durante a guerra e também no pós-guerra que não tinha nenhuma noção de estabilidade, de moral, o que é certo, o que é errado e de esperança. E que no pós-guerra nós sabemos que pouco a pouco a sociedade, em especial na Europa, foi se reerguendo e se reconstruindo.